Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É um prazer estar com você, é um prazer compartilhar o estudo da Palavra de Deus e quero convidar você a nos acompanhar, a se inscrever no canal, a nos seguir e também a curtir essa transmissão e compartilhar nas suas redes sociais. Isso para nós é um privilégio, a gente poder compartilhar com você o conhecimento das Escrituras. Nós estamos estudando nesse período o livro de Provérbios, um trabalho que a gente está fazendo que tem sido muito proveitoso para a gente repensar a nossa vida, nossa conduta, a ética, a moral, tudo aquilo que nós afirmamos que, como cristãos e cristãs, nós acreditamos. E, na verdade, essa preocupação em ter um conteúdo dessa natureza é para que a gente possa ter aí um, um, um arcabouço de conhecimento que complemente a nossa fé, que complemente, que dê assim, validade, que dê solo para aquilo que nós acreditamos. Então, a gente está seguindo os estudos. É um estudo longo, um estudo temático dentro do livro de Provérbios e que vai exigir da gente uma certa dedicação, um certo empenho da gente acompanhar. Mas só o fato de ter você aqui hoje já é uma grande iniciativa. Nós já estamos na aula de número 9, sinal que temos aulas anteriores, não é? Então você pode, se você perdeu as aulas anteriores, você pode acessar a playlist em nosso canal e assistir às aulas anteriores. Nós também temos um material de apoio para esse estudo, que é uma apostila. Ela está disponível em nossos blogs. Você dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, logo aqui embaixo, e você vai encontrar os endereços do meu blog pessoal, do blog da igreja, e você vai entrar ali no estudo bíblico e encontrar a apostila que já está disponibilizada. Você vai encontrar outros materiais de estudo bíblico, porque esse programa já está no ar há 5 anos e tem já um conjunto de material que tem abençoado muitas pessoas. Então você vai encontrar outros estudos, outras apostilas e outros links das videoaulas que nós já elaboramos. Então dá uma olhadinha com calma. Se você também se interessar por outros estudos, pode baixar outras apostilas, pode acessar outras aulas, elas estão disponíveis para todos e todas. É um ministério da nossa igreja, né? Um modo da gente abençoar a vida de todas as pessoas. Bom, vou colocar aqui a nossa apresentação de hoje para que a gente comece, então, propriamente o nosso estudo. Bom, está aí a nossa apresentação de hoje e eu convido você a nos acompanhar até o final para a gente descobrir essa lição maravilhosa que nós temos hoje. Já é a nossa 9ª lição e você poderá acompanhar por aqui ou pela apostila. Pode também ter um exemplar da Escritura com você para que você possa acompanhar. Nós usamos aqui a versão da NVI, mas se eventualmente a gente encontrar uma outra forma de ler a Bíblia ou de apresentar a Escritura de um modo mais claro, que fique mais nítido para nós aquilo que a palavra de Deus quer passar, nós vamos fazer a referência no próprio texto. Mas você pode acompanhar na sua Bíblia sem problema nenhum, se você preferir assim. Como eu falei, estamos na aula de número 9. E o tema de hoje é sobre o bem viver. Bem viver é uma expressão que nasceu na cultura latino-americana, nos povos andinos.
principalmente o povo Quechua da região dos Andes, e no Peru, no Equador, na Bolívia. Então, esses povos, eles tinham um modo de entender a vida, a ética, o modo de lidar com a natureza, com as pessoas e de viver em comunhão. A palavra bem viver, então, vem dessa experiência. Mas ela é uma palavra, uma expressão que nasceu também na filosofia ocidental, que Aristóteles falava de que a ética é a arte da vida boa, não do bem viver. Viver bem e bem viver são duas coisas distintas. Mas, como o bem viver latino-americano é uma ética, a arte da vida boa de Aristóteles não deixa de ser um bem viver, não é verdade? Então, é disso que vamos falar. A expressão bem viver não aparece no livro de Provérbios, mas ela está implícita porque o livro de Provérbios apresenta uma ética da vida. Por isso que nós vamos utilizar essa expressão como título da lição de hoje. Eu tinha escolhido a expressão estilo de vida, mas acho que bem viver ficou bem mais adequado para nós latino-americanos, para essa cultura que nós carregamos conosco. Vamos decolonizar então a leitura da Bíblia, né? A ideia é exatamente essa. Para nós começarmos a nossa reflexão, eu coloquei um dos versículos que me chamaram a atenção, Provérbios 14, 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas ao final mas no final conduzem à morte. Essa expressão ela tem muito a dizer para a gente sobre o estilo de vida que a gente escolhe para viver. Todos nós temos um modo de vida que nós adotamos para nós. E eles são adotados a partir de modelos que nos são oferecidos. Esses modelos estão no nosso entorno. Muitos entendem isso como se fosse uma religião, uma crença, mas é um modo de vida mesmo, a maneira como você conduz a sua vida. E há muitas maneiras que a gente acha bacana, que a gente acha bonito, que a gente segue porque o outro segue, porque alguém nos ensinou, porque aprendemos em um livro, porque vimos em um filme. Esses estilos de vida, esses modos de viver que nós achamos que são legais, mas nem todos são bons para a nossa vida. O livro de Provérbios vai apresentar um modo de vida, um dos muitos, né, que nós vamos encontrar. Nós vamos ter um em Provérbios que vai nos ensinar a viver de um modo que faça bem para a gente e faça bem para todos. E é isso que a gente vai procurar saber aqui no livro de Provérbios, porque, embora haja muitos caminhos, nem todos são bons. Nem todos os modos de vida são bons. Por isso que ele diz que tem caminho que parece direito ao homem, mas no final vai dar em morte. Nós não queremos isso, né? Nós não queremos destruir a vida de ninguém, nem que você perca a sua juventude, a sua fase da vida, ou até a sua velhice mesmo, em coisas que não vão agradar a você nem aos seus familiares, as pessoas que você ama, seus amigos, a sociedade que você vive. A gente precisa de viver de um modo que faça bem, que seja o modo certo de viver. Não existe esse modo mais certo do que o outro, mas é preciso a gente entender que o jeito que a gente vive vai definir também o nosso futuro, vai definir a nossa qualidade de vida. Por isso que estudar sobre isso é muito importante. Ok? Preparado para isso? Vamos em frente, fique com a gente até o final. Vai ser uma aula muito interessante para a gente aprender coisas sobre o que faz bem para a gente e o que faz mal para a gente também. O que é melhor para uma vida que faça sentido no mundo em que nós vivemos. Então, o livro de Provérbios estimula a que tenhamos um estilo de vida marcado pela sabedoria e pelo temor do Senhor. Essa é a base
do livro de Provérbios. Como é que você vive bem? É quando você aplica as suas escolhas, as suas atitudes, a sua conduta, a sabedoria e o temor do Senhor. E tudo isso você precisa fazer não porque você está sendo pressionado, mas porque faz parte da sua vida. É exatamente aquilo que vai caracterizar toda a sua condição de pessoa. Por isso que a gente fala que é preciso que a gente tenha integridade na maneira como a gente conduz a nossa vida. Então, tudo que diz respeito à nossa vida tem que estar relacionado à nossa identidade. Integridade, justiça, humildade, responsabilidade são coisas que a gente tem que se preocupar e fazer isso debaixo do temor do Senhor e também sob a orientação de atos de sabedoria. É um estilo de vida que corresponde a uma arte do bem viver. A arte do bem viver, que nós já vimos aqui no começo, que falamos, né, dessa nossa cultura dos povos originários latino-americanos, está baseada em dois princípios: o princípio do bom senso e o princípio da prudência. Como é que você vive? Tem uma regrinha? Tem um manual? Não, a Bíblia não se preocupa em dar uma regra de vida, mas em estabelecer princípios de bom senso e de prudência para que você faça as escolhas certas, para que a gente possa viver de um modo que faça sentido para nós mesmos. Não porque você é obrigado a fazer, não porque você tem o dever de fazer porque segue uma religião ou porque você tem uma determinada função na sociedade, mas é porque você é um ser humano, é que você precisa fazer isso, para que você possa ter consciência daquilo que está fazendo. Diz o livro de Provérbios em 16:7, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Então, esse tipo de vida, essa arte do bem viver, não é só uma coisa que faz bem para a gente, ela agrada a Deus e também evita problemas na vida. Quando o provérbio diz que até os nossos inimigos vão viver bem conosco. Então, a arte do bem viver é para a gente viver bem com todo mundo. Encontramos em Provérbios orientações, então, práticas sobre como atuarmos na família, nos relacionamentos, na sociedade de um modo geral, de uma forma que seja prudente, que seja justa, autêntica, sincera. Tudo isso envolve essa questão da integridade, que é um fator importante para a nossa vida como pessoas. O alvo de uma vida marcada pelo bem viver é sermos felizes. Todo mundo quer ser feliz, mas como que a gente faz isso? Então, a arte do bem viver visa a felicidade. E é não só uma felicidade para mim, mas uma felicidade para todos que convivem comigo, para todos que estamos inseridos. E quando a gente fala todos, estamos aí incluindo as pessoas, a natureza, enfim, tudo aquilo que diz respeito às nossas condições de existência no mundo. Provérbios 27. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. E você, quando vê o seu filho feliz, claro que você vai ficar feliz também, com certeza, todos nós. Isso vai fazer bem para todo mundo. Integridade, meu querido, minha querida, é o ingrediente que vai fazer bem para todas as pessoas. Essa reflexão, ela deve ser orientada pela maneira como nós nos apresentamos para o outro. Então, isso envolve esse tema da identidade. Quem somos? Essa é a questão que está em jogo. Quando as pessoas te veem, quando as pessoas te observam, o que elas dizem de você? O que elas acham que você é?
E isso vai levar a gente a nos avaliarmos, mas também a nos preocuparmos com a maneira como somos avaliados pelos outros. Como que eu me vejo e como que os outros me veem. Isso é que é a grande discussão sobre o estilo de vida. Que identidade? Quem sou eu? Para mim e para o meu próximo. Provérbios 12:9 diz assim: melhor é não ser ninguém, e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Há muitas pessoas que querem fingir ser alguém, adotar um estilo de vida que não corresponde à sua condição. É preciso que você primeiro saiba quem você é, para que você possa construir um estilo, um modo de viver que faça bem, que se ajuste a você, não para você fingir para os outros que você é uma pessoa boa, que você faz determinadas coisas para agradar alguém. Nada disso, meu querido, você precisa ser você mesmo. Descubra quem você é. E aí você vai poder dizer: isso me faz bem, eu estou me sentindo bem com isso, esse jeito que eu sou está fazendo bem para os meus filhos, para a minha família, para os meus amigos. Então, essa é a primeira questão que é levantada. Então, nós estamos falando de uma arte que nós encontramos no livro de Provérbios, que é a arte do bem viver, como estamos falando, que vai depender dessa capacidade que a gente tem. Mas como isso tem que estar ajustado ao temor do Senhor e à sabedoria, isso também vai depender da maneira como nos tornamos flexíveis às orientações divinas. Porque Deus quer moldar a gente, Ele quer fazer como o oleiro faz com o barro. Ele quer pegar alguém que é totalmente disforme como nós somos, né? Desse jeito cheio de defeitos, cheio de influências, e fazer um molde, fazer um vaso útil, um instrumento que seja útil para abençoar a vida das pessoas. Então, essa capacidade de viver bem, ou a arte do bem viver, depende da nossa capacidade de sermos moldados por Deus. O que é o contrário disso? É uma pessoa endurecida, é alguém que não é maleável, que não é flexível, que não se deixa moldar pela vontade divina, pela ação de Deus na sua vida. É o coração empedernido, como eu costumo falar às vezes com as pessoas em brincadeira, mas é o coração endurecido mesmo, esse coração que não aceita mudança, que não aceita aquelas indicações, que não se torna flexível às orientações do outro. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. O coração endurecido é um problema sério dentro do livro de Provérbios. Quais são as atitudes que estão relacionadas com essa arte do bem viver? Vamos ver algumas dessas atitudes? Primeiro, o risco do orgulho. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Então, o bem viver é preciso ser praticado de uma forma que não seja vaidosa, que não comporte o orgulho. É preciso ser honesto. A honestidade guia os justos. A desonestidade destrói os desleais. É preciso ter integridade. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Veja que o livro de Provérbios tem riquezas infindáveis sobre a conduta humana. É preciso ter boa reputação. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. É a sua riqueza, é o seu patrimônio pessoal, é a sua reputação.
É preciso ser humilde. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Então, se você olhar as pessoas soberbas, né? Todas elas, quando caem, antes da queda, vem a soberba. É como diz a tradição, a tradução antiga desse versículo. O bem viver, então, de Provérbios envolve a aquisição de hábitos saudáveis de boa convivência, a prática de valores mais elevados e o afastamento das más influências. É assim que Provérbios vai ajudar a gente a ter essa vida que vale a pena ser vivida. Provérbios 22, 24 e 25 orienta esse tipo de conduta. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Se você é uma pessoa que anda com outros de maus hábitos, você acabará imitando esses hábitos. Porque a nossa conduta de vida é aprendida com o outro. O apóstolo Paulo fala isso no Novo Testamento. As más companhias corrompem os bons costumes. É o modo como Paulo fala. É um provérbio de Paulo, né? Está lá em 1 Coríntios. O bem viver, ele então está ligado àquilo que nós chamamos de bom senso. O bom senso é um princípio ético importantíssimo que nós encontramos na nossa maneira de fazer escolhas. O que é ter bom senso para o livro de Provérbios? Há alguns versículos que indicam essa posição. Primeiro, é uma atitude que promove segurança. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Veja que o bom senso está ligado ao discernimento. E a sabedoria também. O bom senso é sinal de prudência. Vocês inexperientes adquiram a prudência, e vocês tolos tenham bom senso. O bom senso também envolve a aquisição de conhecimento. É você saber algo novo para como você vai conduzir a sua vida. Assim você manterá o bom senso, e os seus lábios guardarão o conhecimento. Veja que o bem viver está relacionado a um modo de vida. E eu vou chamar esse modo de vida de uma vida com propósito, que é uma expressão muito utilizada em nossos dias atuais nos orientadores de carreira, nesses muitos influenciadores que vão dizer que você precisa ter uma vida com propósito. Você quer ter uma vida com propósito? Então, escolha um modo de vida que faça com que você seja uma pessoa que viva para o bem do outro. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Então, você está preocupado com bem viver, com o seu propósito de vida? Então, tenha bom senso, viva bem, faça da sua vida uma obra de arte que vale a pena ser contemplada. Tenha uma vida que vale a pena ser vivida. E aí, então, esse seu propósito de vida, para que você serve nessa vida, vai aflorar com certeza. Esse bem viver implica fazer planos, implica você ter projetos, sonhos. Eu vou chamar aqui de planos estratégicos. Você saber para onde você está indo, o que você quer viver, como que você quer estar daqui a 5, 10, 15 anos, como você quer envelhecer. E depois, quando você morrer, como você gostaria de ser lembrado. É aquilo que nós vamos chamar aqui de uma vida bem-sucedida. Você precisa planejar o seu sucesso. Você precisa se preparar para viver melhor. Se você quiser viver bem, você precisa se preparar para isso.
E isso é fazer planos. O livro de Provérbios traz várias orientações sobre esses planos de vida para uma vida melhor. Veja bem alguns desses planos. Nós precisamos de boas orientações para fazer esses planos. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Isso é bom a gente lembrar que nós não conseguimos fazer nada sozinho. Nós precisamos de conselhos, de pessoas que nos orientem, de críticos que nos apontem as nossas falhas. O planejamento é o primeiro passo para se alcançar o sucesso. Provérbios nos diz isso. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Quer ter alguma coisa? Planeje, sonhe, coloque isso no papel, faça planos estratégicos para você alcançar esse sucesso ou essa conquista que você tanto deseja. O segredo do bom planejamento é a orientação de bons conselheiros. Lembrando que nada na vida nós aprendemos sozinhos. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, você quer ter uma casa própria, quer comprar um carro, quer fazer um curso, quer aprender uma nova língua, quer viajar, quer fazer com que a sua família tenha bons momentos. Então, faça planos e ouça o conselho das pessoas. Reúna-se com gente que já fez isso que você quer conquistar. E aí você vai ver que vai ficar bem mais fácil você traçar um plano que seja executável para você. Olha, gente, também o livro de Provérbios diz que somos livres para fazer planos. Qualquer plano, você pode fazer planejar para qualquer coisa, mas é Deus quem dá a direção sempre. A resposta certa vem do Senhor. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. É a velha máxima da liberdade e do determinismo, que essas duas forças, elas estão presentes na gente. Eu posso escolher, mas quem vai dar a palavra final é sempre Deus. Deus valoriza, abençoa a todo esforço, no sentido de se buscar uma vida boa. Deus quer que a gente faça isso. Deus quer que a gente viva bem. E Ele está à procura de quem age corretamente, de quem faz a coisa certa. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. E uma das formas da gente estimular essa vida boa que nós vamos encontrar em Provérbios é o uso de uma sequência que tem vários versículos que começam com a expressão melhor é do que. Então essa sequência ela é muito interessante porque ela diz para a gente o que é melhor para a gente fazer. Não existe o certo, mas existe o que é melhor. Então, como é que a gente faz essas escolhas? Como é que a gente escolhe o que é melhor para a gente? Veja bem essa sequência tão rica de provérbios do melhor é do que. Versículos com a expressão melhor é. A simplicidade é melhor. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. O amor é melhor. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Fazer o que é certo é sempre melhor. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. É melhor ter sabedoria. E isso para nós é muito importante. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Ser humilde é melhor.
Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Ser manso é melhor. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Viver em paz é melhor. Melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Ter bom senso é melhor. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Que metáfora esquisita, não é? Uma ursa da qual roubaram os filhotes. Imagino que ela está furiosa, violenta, mas é melhor encontrar um animal assim desordenado do que uma pessoa tola em sua insensatez. Ter bom senso é bem melhor, viu, meu querido, minha querida? Ser íntegro é melhor. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Falar a verdade é melhor. Melhor é ser pobre do que mentiroso. Viver em harmonia é melhor. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Acho que o contrário também seria a mesma coisa, não é, minha irmã? Melhor é viver no deserto do que com um marido briguento e amargurado. Vale, essa figura machista ou patriarcal da tradição antiga, ela precisa ser colocada um pouco de lado. Ser sincero é melhor. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Então é preciso que você declare o que você sente. E se você está insatisfeito, faça isso. Seja sincero no que você sente. Mas se você ama, fale também. Expresse seu amor, a sua companhia, a sua confiança. Ser bondoso é melhor. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Deus sabe quem somos. Essa é a grande descoberta que Provérbios nos ajuda a ter. Deus nos conhece, Ele sabe o que nós somos. E Ele honra os nossos esforços para que tenhamos essa vida boa, para que vivamos bem. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. No capítulo 3, vamos encontrar uma série de orientações sobre como podemos colocar em prática essa sabedoria de vida, ou essa forma prudente e sábia de viver. O trecho começa assim, tá? No verso 21. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Quais são os conselhos que se seguem a essa orientação? Então, é o conselho do viver bem. Agir com sabedoria e prudência proporciona segurança e tranquilidade. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Você vai ter a consciência de fazer a coisa certa, e isso vai trazer confiança para você. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. E também você vai poder fazer o bem e descobrir que fazer o bem é o melhor que cada um de nós pode realizar. Quando lhe for possível,
Não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Veja que orientações tão práticas para você viver bem consigo mesmo, com sua consciência e com as pessoas à sua volta. Viver bem com todos ao seu redor é uma arte da vida. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Cuide bem dos seus vizinhos. Cuide bem das pessoas do seu bairro, das pessoas que moram na sua casa. São artes, são formas de você viver bem. Não calunie seu próximo. Não acuse alguém sem motivo se não lhe faz nenhum mal. Não imite o comportamento errado dos outros. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Provérbios 3, 31 a 32. O livro de Provérbios vai usar também a metáfora do caminho como uma metáfora importante sobre essa arte do bem viver. Quando fala do estilo de vida que faz bem a todos e que agrada a Deus, isso indica um caminho, uma rota, um itinerário que precisa ser seguido. Primeiro, esse caminho é um caminho seguro para um futuro bem-sucedido. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. É essa a maneira de caminhar. A vida boa exige prudência e cautela. Viver bem por onde anda, veja bem por onde anda, veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. É preciso ter foco e comprometimento com o bem. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Então, a vida comporta muitos caminhos, mas nem todos vão resultar em uma vida boa. É preciso ter sabedoria para que possamos fazer a escolha certa. É o versículo que lemos, né? Há caminhos que parecem direito ao homem, mas no final conduz à morte. Veja também o versículo que lemos lá no começo, Provérbios 14, 12. A sabedoria de Provérbios sobre essa arte do bem viver, quando aplicada de maneira prática em nossas escolhas e decisões, resulta em paz, em sucesso e em felicidade. Viver bem faz bem para você, mais até do que para os outros. Os outros vão ficar muito agradecidos por você ter uma vida melhor, uma vida boa, mas vai fazer, em primeiro lugar, bem para você. Ações práticas que estão relacionadas a esse bem viver. Preste atenção nos conselhos dos mais experientes. É assim que se vai aprender a viver bem. Não existe um manual de conduta da vida, a gente aprende observando a conduta dos outros. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Guarde essa arte do bem viver no íntimo do seu coração. Seja você mesmo. Coloque isso como um estilo de vida seu. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Veja que é na continuidade daqueles versículos que falam sobre o caminho. Preserve a memória, porque é isso que vai deixar você uma pessoa mais prudente e mais sábia. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Essa metáfora, ela é importante não só para você levá-la em níveis pragmáticos, né? Porque tem aquela coisa da demarcação dos territórios
Antigamente se colocava aquelas pedras demarcatórias dos limites do terreno. Então não tire essa pedra do lugar não, porque foi colocada ali por causa de um contrato que foi feito, de um acordo. Então, além daquela pedra, aquele marco, tem o direito do outro. E é isso que essa metáfora lembra. Os marcos da vida. Você tem aí sinais, você tem indicadores na sua vida que mostram até onde você pode ir. E depois desses marcos que você tem estabelecido, você tem o direito do outro. É a parte do outro. E você não pode invadir o direito do outro. Você não pode burlar o direito do outro. Então, essa memória de que vale para mim, do que vale para o outro, o que eu conquistei, o que o outro conquistou, isso é algo que faz muito bem para a gente lembrar. Tenha moderação, controle suas emoções, controle seus apetites. Também isso é uma maneira de você orientar a sua vida. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Imagine você pegar um garfozinho, tá, na garganta para você não comer muito na hora das refeições. Para você ter moderação, a arte da moderação, ela é muito importante. Modere o seu apetite, é o que o provérbio está nos dizendo. Com essa metáfora tão engraçada, né? Até jocosa, de uma pessoa sentada à mesa com um garfo espetado na sua garganta. Respeite a todos. Não se alegre quando seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Olha, gente, nesses tempos de tanto ódio, em que a gente fica torcendo pela morte, pela condenação do outro, essa é uma lição importante. A gente não tem que se alegrar porque o outro o outro caiu, porque o outro foi pego em um ilícito. Não, a gente não tem que rir disso. A gente não tem que desejar o mal do outro. A gente tem que entender que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Não devemos ficar felizes com isso, comemorar isso, mas olhar como um sinal de vida para que o que levou o outro a cair não seja mais repetido por outras pessoas, para que a gente use isso como lição de vida para nós. Valorize a privacidade, o seu espaço, o lugar onde você vive na sua intimidade. Procure resolver a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá a sua má reputação. Bem, gente, é assim, você sendo prudente naquilo que você guarda de segredo, naquilo que você respeita o outro. Trocando em miúdos, não seja fofoqueiro, não espalhe boatos, mentiras sobre o seu próximo. Deixe as coisas acontecerem. Tem algum problema com alguém? Não sai falando para o outro que você tem essa dívida com alguém, que o fulano tem essa dívida com você, que o fulano fez isso com você. Vai lá e resolve com o outro, com quem te fez mal, ali no silêncio, na intimidade, nessa privacidade. Fale baixinho, que você não está satisfeito, que aquilo fez mal para você, que você quer corrigir, para que você possa viver bem com todas as pessoas. E isso vai ajudar a melhorar a sua reputação. Bom, gente, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Eu queria deixar uma lição prática para a vida de tudo aquilo que a gente viu hoje. Preste atenção nesses 2 parágrafos que eu escrevi. Os princípios de Provérbios para o bem viver apontam para uma vida próspera e bem-sucedida.
A vida é uma eterna tentativa de ensaio e erro. Mesmo fazendo isso tudo que Provérbios estimula, orienta, não é garantia de que tudo vai dar certo na vida da gente, que a gente vai ser bem-sucedido e que tudo vai prosperar na nossa vida. Mas é o princípio. Estamos sempre correndo riscos e fazendo escolhas que podem ter consequências negativas e positivas. A sabedoria de viver está em ter a humildade de reconhecer que não sabemos tudo e em permitir que Deus oriente nossas ações. Um versículo para a gente guardar no coração da gente. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Isso pode ter certeza, Deus garante que vai acontecer. Você ser uma pessoa mais simples, mais humilde, mais moderada, viver no temor do Senhor é o caminho do sucesso. Não é só Provérbios que diz isso, não, é a gente na prática de vida. Coloque isso em prática e você vai ver que essa é uma verdade irrefutável das Escrituras. Bom, pessoal, nesse momento eu queria convidar você a orar ao Senhor, a colocar a sua vida nas mãos de Deus, para que essas sabedorias de viver, esse modo de bem viver, possa ser uma realidade na nossa vida. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta lição de hoje, por essa manhã que a gente pode contemplar na Tua palavra lições tão práticas, tão úteis, sobre uma vida que vale a pena ser vivida. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor e continue, Senhor, a falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã? Estamos chegando assim ao final da nossa apresentação de hoje. Quero agradecer a sua companhia até aqui e fazer um convite para você. Hoje, às 18h30, no nosso canal do YouTube, nós vamos iniciar uma nova série de reflexões nas Escrituras. Vamos falar sobre crer em tempos de incerteza. É isso que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um tempo de muitas incertezas. Não quer dizer que antes a gente tinha muitas certezas, não. Mas hoje ficou muito acentuado de que nós vivemos em terrenos pantanosos, em terrenos escorregadios, movediços, porque nós não temos segurança de nada. A própria vida que você tem hoje em família, no seu trabalho, no seu negócio, nas suas amizades, não é garantia nenhuma de nada. Aquilo que você tem hoje não é o que te dá garantia. E como é que você então vai viver nesse tempo? Como que você vai ser feliz? Como que você vai ser uma pessoa próspera? Como que você vai ser uma pessoa de fé? Como é que você vai viver a vida tranquila com as pessoas ao seu lado? Então esse é o tema da série. Serão 4 mensagens, começando hoje, terminando no final do mês de outubro. Durante todos os domingos de outubro, nós faremos em nossas celebrações da noite uma reflexão sobre como a gente pode ter fé, crer, ser feliz nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, que eu chamo aqui de tempos de incerteza. Muito bem, gente. Essa mensagem será apresentada às 18h30. A nossa igreja hoje tem a atividade online. Ela vai ser uma atividade virtual. Os nossos irmãos e irmãs já foram, inclusive, informados de que nós, naquele horário, teremos a transmissão da mensagem. E você poderá fazer, então, a sua devoção, o seu momento especial. Claro que não precisa ser exatamente às 18h30. Pode ser naquele horário que seja mais fácil para você. Mas faça isso, faça junto com a sua família, chame alguém para estar do seu lado, para ouvir essa mensagem e a gente acompanhar juntos e juntas a meditação na palavra de Deus. Lembrando a você que no próximo domingo nós teremos nossa reunião presencial. Então, meus irmãos e irmãs de nossa igreja,
No domingo que vem, às 18h30, estaremos reunidos em nosso espaço para nosso momento de comunhão, de adoração. Hoje é virtual, domingo que vem presencial. Ok, gente? Tenham todos um bom domingo na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos e todas e a todas as famílias. Amém? Um ótimo fim de dia para vocês.